Boa tarde, meu nome é Zaira, eu sou formada em agronomia pelo UFVJM, sou mestre e atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em produção vegetal da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, no campus de Diamantina, Minas Gerais. E eu sou orientada pelo professor Dr. Marcos Alvarenga e co-orientada pelo Dr. Rony. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto da tese de doutorado, intitulado Aspectos Biológicos e Análise de Transcriptoma de Palmísticos eleses em exposição ao óleo de Nim. Bom, cerca de 67 mil espécies de organismos, dentre eles os insetos e ácaros, atacam as culturas agronômicas e florestais. E esse ataque desses insetos podem provocar uma perda nessas culturas de cerca de 10 a 16%. E, em sua maioria, o controle desses insetos e ácaros é feito com a utilização do controle químico, com base nos inseticidas sintéticos, que possuem um amplo espectro de ação, uma fácil aquisição e uma eficiência no controle imediato das pragas, né? Eles possuem aquele efeito de choque, que assim que eles são aplicados, eles controlam eficientemente essas pragas no campo. No entanto, se esses agrotóxicos eles forem usados de forma indiscriminada, eles podem provocar uma série de efeitos negativos, como a contaminação ambiental, favorecer o surgimento das pragas resistentes, favorecer o surgimento de pragas secundárias e também a ressurgência dessas pragas. Então, uma forma de diminuir esses efeitos negativos é com a utilização do manejo integrado de pragas, o MIP, que consiste em um apoio para o produtor ele fazer uma seleção das táticas de controle que ele irá utilizar, que poderão ser utilizadas de forma conjunta ou em sequência, visando diminuir os impactos sobre o produtor, sobre a sociedade e o meio ambiente. E uma dessas táticas que podem ser utilizadas dentro do manejo integrado de pragas é o controle biológico, que consiste na utilização de inimigos naturais, sejam eles predadores ou parasitoides, que vão se alimentar ou se desenvolver desses insetos pragas, ou micro-organismos entomopatógenos, que vão causar doenças a esses insetos pragas, diminuindo a população deles, então, no campo. Então, os parasitoides, eles são importantes agentes de controle biológico devido à sua eficiência no controle dos insetos pragas e também pela grande variedade de espécies que nós temos de parasitoides, principalmente aquelas pertencentes às ordens Hymenoptera e Diptera. E pertencente à ordem Hymenoptera, o nosso objeto de estudo, né, o Palmísticos eleses, ele é um endoparasitoide gregário, endo porque ele se desenvolve no interior do seu hospedeiro, e gregário por se desenvolver vários indivíduos dentro de um único hospedeiro, então ele provoca a morte desse hospedeiro quando ele se desenvolve no interior dele. Quando ele está na sua fase adulta, ele se alimenta de pólen e néctar no campo, e então as fêmeas, elas ovipositam no interior do seu hospedeiro, e então a sua fase larval, ela vai se desenvolver, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, ele na fase larval, no interior da pulpa do seu hospedeiro, e aqui na fase pulpal. Aqui são as pulpas de Palmísticos eleses no interior da pulpa do seu hospedeiro alternativo. Então, aqui, nessa fase, eles matam o seu hospedeiro e a pulpa, ela muda a sua coloração. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver a diferença de uma pulpa não parasitada para uma pulpa parasitada, e então ele vai inviabilizar a emergência de novos adultos da praga. E eu já ia me esquecendo, Palmísticos eleses é um endoparasitoide de pulpas, tanto de lepidópteros como de coleópteros.
E ele é promissor na utilização no controle biológico devido já ter sido registrado a ocorrência dele em diversas pragas de importância econômica, como a Anticária de Hematalis, a Agraulis vanille, a Ipsipila grandela, a Urbanus proteus, Spodoptera frugiperda, Tirinteína arnóbia, Tirinteína leucocéria e a Citioica antonilis. E outro método dentro do manejo integrado de pragas é o controle químico à base de inseticidas botânicos, que é uma forma de controle promissora para ser utilizado com outros métodos de controle no manejo integrado de pragas, devido esses inseticidas apresentarem vantagens em relação aos inseticidas sintéticos, como serem considerados seguros para os humanos e meio ambiente, pela rápida degradação ambiental e pela baixa toxicidade aos mamíferos. E tem diversas famílias botânicas que possuem espécies com atividade inseticida, e a mais importante é a Meliácea, devido ao alto número de espécies com atividade inseticida e pela eficiência dos extratos dessas espécies no controle das pragas. E pertencente à família Meliácea, tem-se a Zadiracta indica, o ninho indiano. O ninho indiano, ele é originário da Índia e foi introduzido no Brasil por volta dos anos de 1986, 1989, pela Fundação Instituto Agronômico do Paraná. E em suas cascas, flores, folhas e frutos são encontrados mais de 100 compostos biológicos ativos, principalmente os terpenoides. E o que é encontrado em maior quantidade e em todas as partes da planta, e é o principal que provoca o principal efeito do NIM a esses insetos, esse efeito inseticida, é o limanoide ou tetranotriterpenoide azadiractina. Então, a azadiractina, ela pode ter efeito nos insetos de forma tópica, quando o inseto ele tem um contato direto com essa substância, ou através da alimentação, né, ao ingerir essa substância. E o seu modo de ação, ela pode, então, diminuir ou até mesmo paralisar a alimentação dos insetos e interferir na fisiologia dos mesmos, provocando os efeitos diretos ou indiretos. Quanto aos efeitos diretos, elas são exercidas em células e tecidos. Então, a azadiractina, ela será absorvida pelas células, em seguida ocorrerá a inibição da síntese proteica das células e poderá ocorrer a paralisia dos músculos, a necrose das células do intestino médio, a perda das células regenerativas do intestino ou a falta de produção de enzimas intestinais. E quanto aos efeitos indiretos, eles são exercidos no sistema endócrino, que é o sistema responsável pelo desenvolvimento dos insetos, pela passagem de estágios dos insetos. E então, a azadiractina, ela vai agir bloqueando a produção do PTTH, que é o hormônio protoraxicotrópico. Esse hormônio, ele é responsável por estimular a produção do equidizona e do hormônio juvenil pela glândula protorácica e pelo corpo alata. E então, quando a azadiractina, né, ela entra em contato com o inseto e bloqueia a produção do PTTH, há uma diminuição na produção do equidizona e do hormônio juvenil, que são os responsáveis pela mudança de estágio do inseto. E então, o inseto ele não vai conseguir se desenvolver, né? Vai ter essa paralisia no seu desenvolvimento. Se ele tiver, por exemplo, no segundo estágio larval, ele não conseguirá passar para o seu terceiro estágio larval. E então, ele vai acabar morrendo.
E isso faz com que os inseticidas à base de NIM tenham efeitos semelhantes aos inseticidas reguladores de crescimento e aos inibidores de quitina. E além desse efeito, desse efeito no sistema endócrino, a azadiractina ela ainda pode provocar a inibição no desenvolvimento dos órgãos reprodutivos dos insetos e a vitelogênese, o que vai reduzir a fecundidade e a fertilidade deles, o que, consequentemente, provoca uma diminuição da população desses insetos no campo. E quando nós pensamos em manejo integrado de pragas, no MIP, é essencial que os inseticidas, tanto eles botânicos como sintéticos, sejam seletivos aos inimigos naturais. No entanto, pode ocorrer que produtos de origem botânica sejam não inócuos a esses organismos não-alvo, como os inimigos naturais e os polinizadores. Então, são importantes os estudos que visam descobrir essa seletividade, testar se esses inseticidas botânicos são ou não seletivos a esses organismos não-alvo, como o feito por Parreira e seus colaboradores em 2018, que eles evidenciaram que houve uma diminuição na emergência e no parasitismo da geração F1 do Trichogramma galloi, um parasitóide de ovos, quando foi exposto ao óleo de NIM. Também, Gomes e seus colaboradores, em 2020, que evidenciaram um aumento na mortalidade de Apis mellifera após ser exposta ao óleo de NIM. E também, Sharma e Agarwal, em 2019, que acharam uma diminuição na emergência do Trichogramma chilonis e Trichogramma japônico, dois parasitóides de ovos, quando foram expostos ao NIM. E a minha dissertação do mestrado, no qual nós encontramos que houve uma redução no número de indivíduos emergidos da geração F1 e uma diminuição na sobrevivência da geração parental F1 e F2 após a exposição ao óleo de NIM, de Palmísticos eleses. Então, esses estudos que simulam a exposição aguda e crônica dos inimigos naturais às moléculas desses inseticidas são importantes para a avaliação da toxicidade dessas substâncias aos organismos não-alvo. E também é importante a gente conseguir explicar as alterações moleculares provocadas pelos efeitos adversos dessas moléculas, que pode ser feito através da análise de transcriptoma desses organismos quando eles são expostos aos inseticidas. E essa análise, ela vai nos permitir identificar os mecanismos de sensibilidade e desintoxicação dos insetos, como foi feito por Alfalvre e seus colaboradores em 2014 com Apis mellifera, no qual eles descobriram que a mortalidade que eles encontraram para a Apis mellifera, quando ela foi exposta ao micro-organismo Nosema ceranae e ao inseticida fipronil, foi devido a esses inseticidas, eles propiciaram uma regulação negativa de genes relacionados à imunidade. Então, houve uma menor produção desses genes relacionados à imunidade e a Apis mellifera, ela não conseguiu se recuperar após ela ingerir esses inseticidas. Então, diante disso, o nosso objetivo geral, ele será avaliar a seletividade do óleo de NIM sobre a biologia do parasitóide de pulpas Palmísticos eleses, após diferentes formas de exposição, e buscar as possíveis respostas dos efeitos adversos provocados pelo NIM no parasitóide através da análise de transcriptoma. Sendo nossos objetivos específicos, avaliar os efeitos letais e subletais do óleo de NIM na biologia do Palmísticos, após ele se alimentar da dieta contendo inseticida,
Avaliar os efeitos subletais do óleo na biologia do palmísticos em exposição multi- e transgeracional até a terceira geração e investigar a modulação da expressão gênica induzida pela exposição ao NIM. E então, para isso, serão desenvolvidos 3 bioensaios. O primeiro bioensaio a respeito da toxicidade por ingestão do óleo de NIM às fêmeas adultas do Palmísticos elesis. O bioensaio 3, a exposição multi- e transgeracional de palmísticos ao óleo de NIM. E o bioensaio 3, que é a análise de transcriptoma de palmísticos exposto ao óleo de NIM. O experimento ele será conduzido na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, no campus JK, situado em Diamantina, Minas Gerais, no Laboratório de Controle Biológico de Insetos, em uma sala climatizada, com temperatura de 25 graus Celsius, com variação de 2 graus Celsius, a umidade relativa de 70, variando 10%, e um fotoperíodo de 12 horas. E a análise de transcriptoma possivelmente será feita na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, no núcleo de análise de biomoléculas, devido a gente não ter o equipamento necessário para fazer essa análise aqui no nosso campus da UFVJM. Nós utilizaremos o inseticida sempre verde Killer NIM, o inseticida natural, que contém 3.000 ppm de azadiractina, né, o principal composto ativo do NIM. E, como solvente e testemunha, nós utilizaremos a água destilada. Os insetos que nós iremos utilizar serão os parasitóides, o Palmísticos elesis, e o hospedeiro alternativo, o Tenebrio molito. Eles serão obtidos do próprio Laboratório de Controle Biológico de Insetos da UFVJM. Palmísticos elesis será mantido em potes plásticos de 500 ml. Para o seu parasitismo, serão ofertados pulpas de Tenebrio molito com menos de 24 horas de idade, e para a alimentação dos adultos, o mel. E o Tenebrio molito, ele será mantido em bandejas plásticas, contendo para sua alimentação farelo de trigo e para obtenção de água, como de cana-de-açúcar. Então, quanto ao bioensaio 1, referente à toxicidade por ingestão do óleo de NIM às fêmeas adultas de Palmísticos elesis. Esse bioensaio, ele será dividido em 2 etapas. A primeira etapa, então, ela será em dica em delineamento inteiramente casolizado, com 7 tratamentos, sendo eles 6 doses de NIM, que será definido em um experimento piloto, em um pré-teste, mais a água destilada, com 15 repetições. Então, primeiramente, as fêmeas de Palmísticos elesis, elas serão sexadas de acordo com as características morfológicas descritas por Del Valle e Lassalle. Então, 6 fêmeas de Palmísticos elesis serão acondicionadas em um tubo de ensaio de vidro, vedado com um chumaço de algodão para evitar a fuga dessas fêmeas. E elas serão alimentadas com uma gotícula de mel com 200 microlitros, misturado às 6 doses de NIM, cada uma referente ao seu tratamento. Então, isso irá compor a minha unidade amostral, um tubo de ensaio com 6 fêmeas de Palmísticos elesis e uma gotícula de mel misturado ao NIM, referente ao seu tratamento. E essas fêmeas, elas irão se alimentar dessa dieta com NIM e mel por 120 horas. E após essas 120 horas, será feita a avaliação da mortalidade para a posterior confecção da curva dose-resposta. E após a gente confeccionar essa curva dose-resposta, nós faremos a etapa 2 desse bioensaio.
Então, nessa etapa, novas fêmeas de palmísticos relês recém-emergidas serão sexadas, de acordo com as características morfológicas, e serão acondicionadas em novos tubos de ensaio, 6 em cada tubo, vedado com chumaço de algodão, e será ofertado para elas, para alimentação, uma gotícula de mel com 200 microlitros, misturado com o NIM. Dessa vez, nós iremos utilizar as doses que menos causarem a mortalidade ao parasitóide. Por quê? Nós precisamos que essas fêmeas elas continuem vivas, porque nós iremos avaliar desta vez a biologia delas. Então, nós precisamos que elas fiquem vivas para parasitar. Então, para que ocorra o parasitismo, serão ofertados pulpas de Tenebrio molitor com menos de 24 horas de idade. E essas pulpas, elas ficarão expostas ao parasitismo por 72 horas, e após esse período, as pulpas elas serão transferidas para os potes plásticos de 250 ml para que ocorra a emergência da geração F1. Ocorrendo, então, a emergência da geração F1, novas fêmeas dessa geração serão sexadas e serão acondicionadas em tubos de ensaio e serão ofertados para elas o mel para alimentação. Dessa vez, o mel sem adição do NIM. E aí, pulpas de Tenebrio molitor, uma pulpa em cada tubo, né, será colocado, as pulpas de Tenebrio molitor com menos de 24 horas de idade para o parasitismo, então elas ficarão expostas por 72 horas, serão transferidas também para o pote plástico, para que ocorra a emergência da geração F2. Ocorrendo a emergência da geração F2, esse procedimento ele irá se repetir na geração ocorrendo a geração F3, e também será feito na geração F3 para que ocorra a emergência da geração F4. Quanto ao bioensaio 2, que é referente à exposição multi- e transgeracional de palmísticos ao óleo de NIM. Ele também será indique em delineamento inteiramente casualizado, contendo 7 tratamentos, que se refere a 6 doses de NIM e água destilada. Essas 6 doses também serão definidas em um pré-teste, com 15 repetições. Então, assim como no bioensaio 1, as fêmeas de palmísticos serão sexadas, serão colocadas 6 em cada tubo de ensaio, e será ofertado para alimentação o mel puro, sem adição do NIM. Porque dessa vez, as fêmeas de palmísticos releses terão contato com o NIM a partir das pulpas de Tenebrio contaminada pelo NIM. Então, as pulpas recém-emergidas, com menos de 24 horas de idade, serão imersas nas soluções contendo NIM, cada uma referente ao seu tratamento. Será feita, então, a diluição do NIM na água destilada, em um volume de 40 ml, e essas pulpas elas serão imersas por 5 segundos. E após essa imersão, as pulpas serão colocadas uma em cada tubo de ensaio para o parasitismo por 6 fêmeas de palmísticos releses, por 72 horas. E após esse período, elas serão transferidas para o pote plástico de 250 ml para ocorrer a emergência da geração F1. Após a emergência da geração F1, essa população ela será dividida em 2 grupos. O primeiro grupo, referente ao tratamento multigeracional, e o segundo grupo, referente ao tratamento transgeracional. O tratamento multigeracional, ele se refere ao tratamento em que todas as gerações terão contato com o óleo de NIM, ou seja, todas as pulpas que serão ofertadas para o parasitismo das fêmeas irão passar pelaquela metodologia de imersão à solução contendo NIM. E então, a geração parental F1, F2 e F3 terão contato com o NIM na pulpa do Tenebrio. E já no grupo 2, no tratamento transgeracional, apenas a geração parental que irá ter contato com as pulpas
tratadas com NIM. A geração F1, F2 e F3 irão parasitar pulpas de tenebrio sem o contato com o NIM. E nas avaliações do bioensaio 1 e 2, nós iremos avaliar a geração parental, F1, F2 e F3. E nós iremos avaliar o parasitismo em porcentagem, que será de acordo com a mudança de coloração da pulpa, né, sendo a mais bronzeada considerada parasitada. A longevidade em dias, que será feita a avaliação diariamente. A emergência e a razão sexual a partir da contagem do número de indivíduos, sendo a razão sexual o número de fêmeas emergidas dividido pelo número total de indivíduos emergidos. Também iremos avaliar o período ovo-adulto em dias. A morfometria, que corresponde ao tamanho da cápsula cefálica do parasitoide e o comprimento da tíbia posterior, que será feito com o auxílio da câmera óptica Opticam B5, acoplada a um microscópio estereoscópio, no qual nós utilizamos um software, o Optica Vision Life 2.5, para fazer essa medição. E também iremos avaliar a probabilidade de sobrevivência em porcentagem, a partir dos dados que nós vamos obter de longevidade. E quanto ao bioensaio 3, que se refere à análise de transcriptoma de palmíticos eleses exposto ao óleo de NIM. Nós iremos seguir a metodologia segundo Pacini e seus colaboradores em 2020. E então, fêmeas de palmíticos eleses, elas serão sexadas como nos bioensaios anteriores, e elas serão colocadas também em tubo de ensaio e será ofertado para a alimentação dessas fêmeas o mel, né, uma gotícula de mel em cada tubo, com 200 microlitros, misturado com o NIM. E nós iremos utilizar as doses que nós encontraremos na curva dose-resposta. E essas fêmeas, elas se alimentarão dessa dieta contendo NIM por 120 horas. E logo após esse período, nós iremos fazer o intestino médio das fêmeas, ele será dissecado, irá fazer a extração do RNA total para o sequenciamento e montagem do transcriptoma, e em seguida o perfil transcricional ele será analisado através do RNA sequenciase e a expressão gênica diferencial pelo PCR quantitativa em tempo real. E quanto às análises estatísticas do bioensaio 1 e 2, a relação dose-resposta, ela será feita através do modelo logaritmo logístico. A probabilidade de sobrevivência será avaliada pelo modelo de Kaplan-Meier, pelo teste de log-rank e pela regressão de Cox, que é um modelo de risco proporcional. E os demais dados de parasitismo, longevidade, razão sexual, número de emergidos, morfometria, eles serão passados pelos pressupostos da análise paramétrica. Quando eles forem atendidos, forem paramétricos, eles serão submetidos à ANOVA e às médias comparadas pelo teste TU, que é 5% de significância. Caso contrário, eles forem classificados como não paramétricos, eles serão avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de significância. E o bioensaio 3, os dados eles serão testados quanto à distribuição normal, usando o teste de normalidade Shapiro-Wilk a 5% de significância. E para comparar os níveis da expressão, a análise comparativa será realizada por meio da ANOVA e a análise pareada, com o teste T bicaudal a 5% de significância. O nosso orçamento, ele gira em torno de uns R$2.000, através da compra do NIM, do óleo de NIM, dos tubos de ensaio, potes plásticos, algodão, pincel e caneta marcador. E o nosso cronograma de execução, ele vai de 2019 até o ano de 2022.
durante todos os anos, né, fazer a revisão bibliográfica e a manutenção das criações de Palmísticos Eleizes e do Tenebre Molitor. No ano de 2021, a execução do experimento durante todo o ano, e a partir de agosto do ano de 2021, a confecção do artigo científico, se estendendo aí até o mês de abril de 2022, e também, se Deus quiser, o envio desse artigo para um periódico especializado, e em maio de 2022, a qualificação, e em agosto de 2022, se Deus quiser, a defesa. E era isso, pessoal, muito obrigada, e eu estou aberta para questionamentos, né, alguma questão que vocês ficaram sem entender, e também aberta às sugestões para melhorar o meu projeto, uma vez que ele ainda não foi desenvolvido. Muito obrigada.